Hoje a aula, então, vai ser de avaliação clínica do segmento anterior, sob a preceptoria da doutora Érica. Doutora Érica, se qualquer momento quiser acrescentar alguma coisa, é bem-vindo. Bom, a avaliação clínica do segmento anterior, ela é essencial na avaliação do glaucoma, principalmente para a gente poder diferenciar aqueles glaucomas de ângulo aberto do ângulo fechado. Tanto a biomicroscopia da câmara anterior como a agônio são exames que a gente vai fazer em todos os pacientes na avaliação inicial na propedêutica de glaucoma ou com suspeita de glaucoma. E a UVM e a OCT são exames para complementar, como eu vou mostrar adiante. Em relação à biomicroscopia da câmara anterior, ela permite a avaliação da integridade, da morfologia e da posição relativa das estruturas do segmento anterior do olho. Principalmente, a gente vai ter que avaliar a profundidade da câmara anterior. Tanto a central, que como tem nessa imagem uma câmara bem rasa, mas ela tem uma fraca correlação com a amplitude do ângulo mesmo. O mais importante para a gente vai ser a avaliação da profundidade periférica, que vai ter um maior valor diagnóstico com essa amplitude do ângulo camerular. E aí a gente usa o método de Van Eyck. Esse método compara a profundidade da câmara anterior com a espessura da córnea. É um exame rápido, fácil e útil para a gente detectar os olhos com ângulo estreito, mas ele não vai substituir a agônio. Como que esse método é feito? A gente vai fazer a iluminação da coluna a um ângulo de 60 graus aproximadamente, vai pôr um feixe de luz com intensidade máxima de luz e uma fenda bem estreita, vai magnificar a lâmpada para um aumento de 16 vezes e aí a gente vai avaliar essa região aqui do limbo temporal, que é o ponto mais periférico que a gente consegue ver. E aí a gente vai comparar a profundidade da câmara anterior com a espessura da córnea. Aqui em rosinha a gente tem ilustrando a profundidade da câmara anterior e em verde a espessura da córnea. E aí a gente vai classificar em grau 1. Quando a espessura dessa câmara anterior for menor do que 1/4 da espessura da córnea, grau 2 igual a 1/4, o grau 3 entre metade e 1/4 da córnea e grau 4 igual ao superior à espessura total da córnea. O grau 1 a gente aqui mais imagens ilustrando, O grau 1 ele indica que tem um fechamento angular provável, grau 2 e grau 3 um fechamento angular possível e grau 4 fechamento angular improvável. Mas de qualquer forma a gente vai ter que fazer agônio, independente principalmente quando for grau 1 e grau 2. Em relação à agonoscopia, vai ter muita imagem, o que é um exame que a gente vai praticamente descrever as estruturas, então tem que ter anatomia em mente, ver muita imagem mesmo, porque é um exame com a curva de aprendizado mais difícil, que eu acho que é a que mais demora mesmo na prática. Tentei trazer o máximo de imagem para vocês para já ir decorando mesmo, assimilando. Daí a importância da gente saber fazer realmente o Van Eyck, porque é um método muito mais fácil de uma estimativa do seio camerular, Então, na biomicroscopia, ou seja, as primeiras coisas que a gente vai aprender no exame oftalmológico, a gente consegue fazer essa avaliação e consegue triar os pacientes encaminhando para o glaucoma, O paciente, às vezes, ele pode ter uma escavação fisiológica, mas tem uma câmara rasa, vale a pena fazer uma gonioscopia, para avaliar se ele é um paciente com provável fechamento angular. Em relação ao agônio, então, é um exame biomicroscópico da periferia da câmara anterior que a gente vai avaliar o seio camerular, que é o ângulo irído corneano. A gente sabe que a gente já viu nas aulas de anatomia que é por onde o humor aquoso é drenado, então se esse ângulo está mais estreito, dificulta essa drenagem e aumenta a pressão intraocular. Então, é o exame de referência para a gente avaliar o ângulo. Ele vai classificar o glaucoma em ângulo aberto ou fechado. Ele serve para avaliações pré- e pós-operatórias antiglaucomatosas, procedimentos realizados com laser. Se a gente não realiza agônio, é uma causa importante de erro diagnóstico e é obrigatório no exame inicial de todos os pacientes portadores de glaucoma ou com suspeita. Por que a gente não consegue só na lâmpada de fenda fazer um corte óptico e já ver o ângulo camerular? Porque ele sofre um princípio óptico que a gente chama de ângulo crítico. O índice de refração da câmara anterior é maior do que o índice de refração da interface córnea-A. Com isso, o ângulo de refração acaba sendo maior que o ângulo de incidência. E aí, quando a gente passa o ângulo crítico, que cada interface tem um, o da interface córnea é de 46. Como ultrapassa esse valor, ocorre uma reflexão total e não chega a imagem para a gente. Como é que a gente soluciona esse problema? Usando as lentes que a gente usa para fazer a agonioscopia. A gente tem goniolentes que refratam a luz direta
e os gonioprismas, que têm espelhos que vão refletir a luz para a gente poder avaliar esse ângulo camerular. E aí elimina esse efeito óptico da superfície anterior da córnea e a gente consegue avaliar direitinho. Então, basicamente, os tipos de lentes que a gente tem são as goniolentes, que são lentes diretas, né, porque não tem espelhos, e os gonioprismas, que são lentes indiretas, que são com espelhos. Na prática, na lâmpada de fenda, aqui na nossa propedêutica, a gente usa, na verdade, os gonioprismas. As goniolentes geralmente são usadas com paciente de decúbito dorsal com uma fonte de luz externa. E lembrando que nos gonioprismas, a gente sempre vai ter a imagem correspondente a 180, oposta ao espelho observado. Então, se a gente está olhando o espelho superior, a gente está avaliando o ângulo inferior, e assim em todos os quadrantes. Aqui é só para citar mesmo que tem diversos tipos, né, de lentes, e eu vou falar as principais, e focar nos gonioprismas, que é o que a gente usa no dia a dia. As goniolentes de Cope dão uma visão panorâmica do ângulo, não pode ser usada na lâmpada de fenda, como eu já falei, e são necessárias magnificações e iluminações especiais para o exame. Hoskins Barker e Schwan Jacobs é sinônimo, mas a segunda tem um cabo, né? Tem um cabinho já acoplado e são utilizados em cirurgias angulares como a goniotomia. Aqui uma imagem ilustrando a lente de Cope infantil numa criancinha sedada, uma lâmpada de fenda portátil. E agora aqui são as lentes mesmo que a gente usa no dia a dia. A lente de Goldman, como eu já falei, é indireta, ela não indenta, isso é um ponto uma das maiores desvantagens dessa lente. Tem ela de um espelho, de 3 espelhos, a que a gente mais usa é de 3 espelhos. Ela tem uma base mais larga, de 12 milímetros, que se apoia na esclera e ela é côncava, que é onde a gente vai pôr o metil, né, viscoelástico, que vai fazer a interface ali da lente com a córnea. E hoje em dia tem lentes modificadas com camada antirreflexa que permite o uso para a gente fazer laser também com essa lente sem danificar ela. Então, os pontos positivos dessa lente, ela dá uma maior estabilidade para o olho e é ideal para o examinador menos experiente. Então, para todo mundo que vai começar a fazer gônio, a gente acha melhor começar com essa porque ela fixa melhor o olhinho, aumenta a imagem e aí para vocês conseguirem ver as estruturas, vocês vão ver que é um exame realmente mais difícil mesmo de aprender na prática. Ela é a mais indicada, ela é mais fácil. Os pontos negativos, ela necessita do metil, pode estreitar o ângulo e pode apresentar um efeito de sucção que causa um refluxo de sangue para o canal de Chilem. E a gente tem que ir rodando ela, porque a gente avalia sempre só nesse espelhinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela tem 3 espelhos, o usado na gônia é só o espelho apical, que é esse espelhinho aqui, ó. E aí, se ele tiver superior, a gente vai ver inferior. E aí você tem que ir rodando a lente para você ir vendo todos os 4 quadrantes, né? E ela tem também um espelho periférico e equatorial, que é para ver a retina periférica e semiperiferia. A lente de Zeiss é uma lente que permite a gonioscopia dinâmica, né, que é a indentação. Ela tem 4 espelhos, então ela não precisa ficar rodando a lente, você já vê no próprio exame os 4 quadrantes. Ela tem uma curvatura posterior similar da córnea, então não vai precisar usar metil, a gente já coloca ela direto no olhinho do paciente. E a área de contato dela é um pouco menor, 9 milímetros. Então a gente tem a tipo Zeiss mesmo, que é essa daqui, que tem esse suporte de Younger. Posner já tem essa haste fixa. E Sussman somente a moldura, sem a haste, mas são todas do mesmo modelo. Então ela permite o exame mais rápido, porque não vai precisar de metil, não vai precisar ficar rodando a lente, e permite a manobra de indentação, que é o principal diferencial dela. E essa indentação vai diferenciar fechamento sinequial de aposicional, como eu vou mostrar adiante. E os pontos negativos é que ela realmente necessita de uma maior habilidade do examinador e menos estabilidade do olho. Então, como é que vai ser feita a gonioscopia? O ideal é sempre fazer após medir a pressão intraocular, porque você vai mexer ali no ângulo camerular, então pode drenar um pouco mais o humor aquoso e hipoestimar a pio, né? Dá uma pressão menor. Então, primeiro mede a pio, depois faz a gônio. A anestesia, a lente vai entrar em contato direto com a córnea. Tem paciente que aguente sem anestesia, né? O ideal é uma sala escura e um feixe de luz de 1 milímetro de altura, estreito e mantê-lo longe da pupila. E esses dois é para evitar que ocorra uma miose, né? O paciente em posição primária do olhar, então, olhando para frente, repousar a lente sobre a córnea sem pressionar, porque senão você pode acabar indentando sem querer. Faz um corte óptico para identificar a linha de Schwalbe. Aí, com esse corte óptico, a gente vê um feixe posterior referente ao endotélio da córnea e o mais exterior, que é referente ao epitélio da córnea, onde os dois feixes se unem, é onde está a linha de Schwalbe. E após avaliar toda a circunferência, os 360 graus,
a gente aumenta a iluminação para fazer a indentação, para poder manipular a lente. E uma coisa que ajuda também é sempre pedir o paciente para olhar em direção ao espelho que você está examinando. Se está olhando no espelho superior, pede o paciente para olhar para cima, ajuda nessa identificação das estruturas. Em relação à indentação, que é a gonioscopia dinâmica, a gente faz uma leve compressão anteroposterior na córnea central. Aí o humor aquoso aqui vai em direção à periferia e vai aprofundar, facilitando a visão aqui do ângulo. Aí a importância da indentação. Nos ângulos fechados a gente vai diferenciar o ângulo aposicional do sinequial. Aqui um exemplo de ângulo fechado, você vê que onde as duas linhas se cruzam, que é a Schwalbe, já está na direção aqui, então a gente não vê estrutura nenhuma, é um ângulo fechado. Aqui mostrando um ângulo fechado sem indentação. E aí, ao indentar aqui, a gente vê que consegue começar a ver as estruturas, trabeculado, esporão. E aqui nessa seta preta, onde a gente não conseguiu ver nenhuma estrutura, é porque tem alguma sinéquia. Então, essa é a diferença do fechamento por aposição do sinequial. Vai ter mais fotos também, de novo, que eu vou mostrar para vocês. Vão ver muitas fotos hoje para... Isso tem uma extrema importância, né, para a gente poder entender qual é a proposta de condução do paciente, de tratamento do paciente, né? Se o paciente se indenta e ele abre, ou seja, um seio fechado, seio camerular fechado aposicional, a gente indica uma iridectomia a laser. E aí esse paciente pode evoluir bem, né? Vai conduzindo bem. Se ele já está sinequiado, ele não vai abrir para a iridectomia e o tratamento já seria cirúrgico mesmo, a trabeculectomia, né? A TREC. E aquela manobra de olhar para a direção do espelho que você está examinando é uma manobra também em que o paciente abre um pouco o ângulo. Quando a gente pede isso, às vezes a gente está na dúvida para entender se é um seio camerular fechado ou se a gente está vendo um trabeculado pigmentado um pouco pigmentado e aí está confundindo, né, a localização e a identificação de todas as estruturas. Se a gente está com a lente de Goldman de 3 espelhos, que não tem capacidade de indentação, a gente pede para o paciente para olhar na direção do espelho que a gente está examinando e aí a gente observa que o seio camerular abre um pouco mais. Então isso é importante para a gente montar o nosso raciocínio e entender, né, como que está funcionando aquele seio camerular e qual que é a fisiopatologia daquele glaucoma, né, do paciente em questão. Bom, então aqui falando de posterior para anterior, né? A gente vai ter faixa ciliar, esporão escleral, trabeculado pigmentado, trabeculado não pigmentado e a linha de Schwalbe. Aqui processos irianos que eu também vou mostrar mais à frente, mas essa anatomia aqui é o que a gente vai ver no exame de um ângulo aberto, que vocês têm que ter bem fixados, que na hora mesmo de identificar no exame, na prática, vocês vão ver que não é tão fácil. Então, começando pela raiz da íris, a gente tem a orla de Fuchs, que é um pequeno recesso após a última ondulação da periferia da íris. Os processos irianos, que são também chamados de processos pectíneos, restos pectíneos, ligamentos pectinados, cordões irianos, processo veal, são todos sinônimos. São esses cordões mesmo, que são pequenos prolongamentos do tecido iriano, são comuns em olhos normais e, em geral, eles vão até o esporão escleral ou mesmo até a malha trabecular. Eles podem ser pequenos, finos cordões, como nessa imagem 1, e espessos agrupamentos, como nessa imagem 2. E outra coisa importante de avaliar na raiz da íris é a configuração da íris, se ela é côncava, convexa, plana ou ainda com algum recesso profundo, que é a famosa íris em platô. Aqui mostrando as configurações da íris, uma íris plana, convexa, côncava e aqui a íris em platô. Aqui uma imagem mostrando na gonioscopia como a gente vê a íris em platô com essa dupla corcova. Na íris em platô, os processos irianos estão mais anteriorizados, então dá essa primeira curva e essa segunda devido ao cristalino. Diferenciar, uma coisa importante também é de diferenciar os processos irianos das sinéquias interiores dos imprints. Os imprints são adesões de pigmentos da íris em aposição ao seio camerular e as sinéquias é a adesão da íris à malha trabecular mesmo após a indentação. Tendem a ser mais extensas, compactas e tracionam o tecido iriano de encontro à parede externa. Então, os processos irianos, como nessa imagem 1, como a gente viu, é fisiológico, muitos pacientes vão apresentar no exame normal. Aqui na 2 a gente tem a setinha branca mostrando processos irianos e as pretas mostrando imprints após indentação. Na 3 também aqui mostrando os imprints irianos, que são realmente adesões dos pigmentos ali.
E a sinéquia já tem aqui, ó, a íris, né, aderida mesmo aqui à malha trabecular, mostrando aqui duas sinéquias. Isso é importante também de diferenciar na prática, porque muda a conduta, como a doutora Érica já falou. Aí vamos agora para a faixa do corpo ciliar. Ela corresponde a uma porção de fibras longitudinais do músculo ciliar, aqui identificado pelo 3, tá? Faixa ciliar, 2 esporão escleral, 1 trabecular. Aqui mostrando em um aumento maior a faixa ciliar. Ela se estende então da raiz da íris até o esporão escleral, sendo a porção visível do corpo ciliar. A visualização dela depende da altura de inserção da íris, sendo mais larga quanto mais posterior a íris se inserir, mais aberto o ângulo é. Ela é mais larga geralmente em míopes após traumas que pode ter recessão angular, vai ter um slide mostrando imagem, ou em afásicos e pseudofásicos, e geralmente ela é mais estreita em olhos hipermétropes, altas hipermetropias pode até estar ausente a faixa ciliar. E essa porção pode ser mais acinzentada em olhos com íris claras e mais escuras em olhos acastanhados. O esporão escleral representa o limite posterior do sulco escleral, é uma projeção interna da esclera, é a região de sustentação e inserção das fibras longitudinais do músculo ciliar. Ele está ligado ao corpo ciliar posteriormente, né? E à malha trabecular anteriormente, pode ser atravessado pelos processos cilianos, como eu já falei. Aqui é o 2 da imagem, aqui é a setinha vermelha mostrando o esporão escleral, e ela é uma faixa branca e densa. Em relação à malha trabecular, ela fica entre a linha de Schwab e o esporão escleral e ela é dividida em duas partes. A gente tem o trabeculado não pigmentado e o pigmentado. O não pigmentado, ele é mais anterior, fica aqui mais em cima, e ele está envolvido em menor grau no escoamento do humor aquoso. O pigmentado é também chamado de funcional porque é o local primário de escoamento do humor aquoso, especialmente a porção imediatamente adjacente ao canal de Schillen. O canal de Schillen, geralmente, a gente não vê na gonioscopia. A gente só vai ver ele quando tiver sangue no seu interior. E tem várias causas para ter sangue no interior do canal de Schillen, como a compressão mesmo da lente de gonioscopia. Às vezes faz uma pressão mais forte, aumenta a pressão nas veias episclerais e reflui sangue para o canal de Schillen. Houve aumento da pressão venosa episcleral, traumas, casos de hipotonia, isso tudo pode levar a ter sangue no canal de Schillen. E a pigmentação varia muito. Não a pigmentação ao nascimento e a cor vai desenvolvendo com a idade, desde o marrom claro pálido até o marrom escuro. E depende do grau de dispersão pigmentar mesmo na câmara anterior. A distribuição do pigmento pode ser homogênea por 360 e irregular em outros, mas geralmente a gente vê que sempre inferior é mais pigmentado, na maioria dos casos, né? A linha de Schwab, como eu mostrei, é aquela técnica do duplo feixe para a gente identificar ela. Ela é uma condensação de tecido colágeno que destaca o início da membrana de semeio da córnea. Geralmente é uma delicada linha translúcida e com frequência demarcada por finos depósitos de pigmentos, principalmente nos quadrantes inferiores também. Aí aqui mostrando, aqui tá a linha de Schwab, a setinha mostrando aqui. E aí a gente tem algumas alterações, né, que, como o embriotóxon posterior, que é quando essa linha de Schwab é muito proeminente, que está ilustrado nessa foto. Com a aparência de uma saliência de cor branca e pode ou não estar associada ao glaucoma. E a linha de Sampolese é uma condição em que os pigmentos estão distribuídos de forma levemente ondulada, localizados anterior à linha de Schwab. Pode ser idiopático, mas geralmente ela é encontrada tipicamente no glaucoma pigmentar ou na pseudosfoliação. A gente tem diversas formas de classificar a gonioscopia, mas na prática o que é bom vocês conhecerem, depois dar uma lida, mas a aula vai ficar muito extensa, eu vou falar cada um separado. Mas a gente tem que registrar esses 5 dados aqui. A configuração do ângulo, se é aberto ou fechado, a profundidade, então a gente vai descrever a estrutura mais posterior que a gente conseguiu ver no exame, o grau de pigmentação, a configuração da íris, se é plana, convexa, e se tiver alguma estrutura normal, a gente tem que descrever também. Então, assim, só para falar, né? A gonioscopia, eu acho que a grande dificuldade no princípio é a técnica, é a gente saber manusear a lente. E outra grande dificuldade é a variedade anatômica que a gente pode se deparar ao examinar os pacientes, né? Então, a faixa ciliar, ela pode ter uma banda mais estreita, ela pode ter uma banda mais ampla, ela pode estar amarronzada, ela pode estar acinzentada. O trabeculado, ele pode estar 0 de pigmentação ou ele pode estar 4 cruzes. Então, é muita variação anatômica. Então, é na prática mesmo que a gente vai pegando tudo isso e vai
aprendendo a identificar todas as estruturas, né? Eu sempre brinco que o esporão escleral é uma referência anatômica boa para a gente se situar, mas conhecer essa distribuição na teoria é essencial para você procurar na prática entender o que você está vendo, né? E aqui a Vanessa ainda me perguntou, falou, fala de cada uma das classificações. Eu falei, Vanessa, se você observar, depois quando vocês forem ler na teoria cada uma dessas classificações, todas elas se baseiam em você conhecer e dominar essa caracterização ali, de todas as estruturas. Então, até inclusive, na minha prática diária, eu prefiro descrever tudo da minha endoscopia e cada um se sinta à vontade para enquadrar em qual classificação que prefiro. Porque eu não acho muito elegante da minha parte eu entregar um laudo falando de uma classificação que eu gosto e você não é obrigado, ainda mais se você não for um glaucomatólogo, a entender que classificação, como que é, né? Então, se o médico usa, como tem glaucomatólogos que gostam de usar, que ele coloca abaixo uma descrição para cada um se situar naquela descrição anatômica completa. Então, eu prefiro fazer assim, escrever tudo detalhado, porque isso é importante. Se você vê uma elevação, se você vê uma pigmentação localizada no nervo, você descreve o tamanho, você descreve em qual local, qual a forma. Então, caracterizar bem o que você está vendo, para mim, é muito mais importante do que o preciosismo de você se enquadrar em uma das classificações. Talvez isso seja interessante quando a gente quer fazer estudo, né, que a gente precisa de categorizar os pacientes, mas na prática a gente precisa mesmo de conhecer e dominar nosso paciente e entender a fisiopatologia do que está acontecendo ali. Agora, a gente vai ter vários slides só exemplificando mesmo. A gente vai ter uma aula específica de cada ao longo desse ano, tá? Então não precisa desesperar, vai ser mais para ilustrar mesmo, tá? Ângulo fechado, então, é quando a gente não vê o trabeculado pigmentar em pelo menos 180 graus. Aqui tem 3 fotos ilustrando, ó, a gente não consegue ver nenhuma daquelas estruturas que a gente falou. E sempre que se deparar com ângulo fechado, a gente vai ter que fazer a indentação, que eu já mostrei para vocês. Aqui tem mais imagens, aqui mostrando imprints, aqui mostrando sinéquias, que é para diferenciar mesmo, porque a condução do caso vai ser diferente, dependendo do tipo de fechamento angular. Glaucoma neovascular, a gente também vai ter uma aula só sobre glaucoma neovascular, mas geralmente ocorre por causa de alguma isquemia no segmento posterior. A principal causa é a oclusão de veia central, depois a retinopatia diabética, né? Mas a gente vai ver que pode ter vasos normais na agonoscopia, mas eles são geralmente vasos que vêm do círculo arterial maior do corpo ciliar e ramos verticais das artérias ciliares, mas geralmente eles têm orientação radial ou circunferencial e não passam esporão escleral. Já os neovasos, eles vão ter, olha, essas orientações desordenadas, com aspecto arboriforme, ultrapassando o esporão escleral e pode atingir na malha trabecular. Geralmente começa, né, esses neovasos na borda da pupila, que é a rubeose iridis, e vai crescendo em direção ao ângulo. Então, você viu o neovaso esses dias mesmo, examinando rapidamente. Quando eu olhei a agonoscopia, né, a gente estava, para falar a verdade, fazendo CDPO, e eu estava ensinando o gônio para os meninos, acho que foi sexta-feira. E aí, a gente não tinha ainda feito a estoa, né, fazendo a consulta, que geralmente na última medida, para pegar e para fazer todo o raciocínio do paciente. Fazendo a colonoscopia, eu fui me deparei com o neovaso. Falei, pode ir na biomicroscopia procurar vaso, porque esse paciente tem, porque é a fisiopatologia, né, do glaucoma neovascular. Vai, né, e aí eu falei, no fundo de olho pode procurar, porque vai ter ou uma oclusão, no caso realmente era uma oclusão, ou uma retinopatia diabética, uma coisa. Então a gente fez o processo de trás para inverso, né? Então a já foi achando logo o problema ali do seio canelular e depois voltando aí para o paciente. Glaucoma congênito de genesias. Aqui é um vídeo de um bebê que vai prestes a passar por uma goniotomia. É um vídeo de 30 segundos, usando a lente de goniolente, né? Schwann Jacobs. Tirando do laser.
senha. Mas em inglês é só falando isso mesmo, que isso é um bebê que está prestes a passar por uma goniotomia, que a córnea está um pouquinho opaca, mas mesmo assim a gente consegue ver ainda a inserção da íris. É mais só para ilustrar mesmo. Em relação ao trauma ocular, lembrar que sempre que o paciente tiver algum trauma ocular, é muito importante a gente fazer a gonioscopia, até para ver se tem algum sangramento, recessão angular ou ciclo de diálise que podem acontecer também. A recessão angular é a ruptura entre as fibras longitudinais e circulares do músculo ciliar, provocando uma maior exposição da faixa ciliar. E a ciclodiálise é quando o corpo ciliar se separa da esclera, que está mostrando nessa imagem. No recessão angular, é muito importante a gente fazer o exame do olho contralateral como referência, né? Porque às vezes ele vai ter uma recessão angular 360, você vai ficar na dúvida se é uma faixa ciliar ampla, anatomicamente, daquele paciente. Então, você examinando o olho contralateral, você esclarece se eles são similares ou se realmente o olho acometido pelo trauma está com essa questão da recessão angular. As síndromes, a gente vai ter uma aula também só disso, mas ela tem 3 formas clínicas, né? Síndrome de Chandler, que é a principal, Coogan-Reese e atrofia essencial da íris. Geralmente nelas, muito importante a gonioscopia também, porque está frequentemente associada a sinéquia anteriores periféricas, que vão até a lente de Schwab ou além. Aqui mostrando, né, uma sinéquia bem extensa, aqui então equitrópio veal com uma sinéquia também. Bom, então a gente viu que a gonioscopia é um exame basicamente descritivo. E aí a gente tem a UBM e o OCT de segmento anterior que vão ter imagens para até documentar, dependendo dos casos, a gente vai estar solicitando esses exames. Aqui é um UBM normal, com um ângulo amplo, né, que é a íris, córnea, câmara anterior e câmara posterior, e o corpo ciliar aqui. É uma técnica não invasiva que utiliza transdutores de alta frequência para gerar imagens em alta resolução do segmento anterior. Ela vai avaliar de forma eficaz o ângulo da câmara anterior e as estruturas posteriores à íris. Isso é muito importante, que ela consegue ver, que a gente não consegue ver essas estruturas na lâmpada de fenda, nem o OCT consegue mostrar para a gente, mas o UVM mostra. Então, ele é útil na elucidação dos mecanismos de fechamento angular, como bloqueio pupilar, íris em platô, bloqueio ciliar, bloqueio induzido pelo cristalino, entre outros, né? Ela é capaz de avaliar se a iridotomia está pérvia, independe de opacidades corneanas, a gente consegue fazer mesmo com córneas opacas, e realizar a técnica de imersão com o paciente de decúbito dorsal. Aqui eu trouxe alguns exemplos, aqui um bloqueio pupilar, né? Tem a íris em contato aqui com o cristalino, bem abaulada, a câmara posterior aumentada, oclusão aqui do trabeculado pela periferia da íris. Aqui a gente tem um cisto periférico de íris, que na agônio mimetizava uma íris em platô, aí fez o BM para elucidar e mostrou esse cisto aqui na íris. E nesse daqui, e aqui realmente uma imagem da íris em platô com o corpo ciliar bem anteriorizado. E agora, por último, o seu OCT do segmento anterior. Ele é um meio de não contato, não invasivo para registrar imagens da anatomia do ângulo da câmara anterior. É rápido, de não contato, realizado com o paciente sentado. E a desvantagem em relação ao BM é porque a luz infravermelha é bloqueada pelo pigmento da íris. Então, a gente não consegue avaliar as estruturas retroirianas, como a gente viu o corpo ciliar, né, na UBM. Aqui um ângulo aberto no OCT, canal de Schlemm. Aqui a gente tem um cristalino subluxado, deixando a câmara bem rasa, né? E aqui um ângulo estreito, que também é um canal de Schlemm. Aqui só para ilustrar uma catarata, né? E aqui pós-faco. Após a cirurgia, olha o tanto que, né, a gente consegue abrir o ângulo, essa imagem é bem bacana. Essas foram minhas referências.